quinto dia, nesse sábado de quaresma, o primeiro sábado de quaresma. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós aqui nos reunimos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança aqui da Forania São Sebastião de Sabará. E nesse tempo propício, nesse tempo favorável à conversão, a igreja nos faz o convite a deixar tudo pelo tudo, deixar tudo pelo Cristo, deixar tudo pelo reino, abandonar as nossas concupiscências, abandonar os nossos desejos de conquistas terrenas, materiais, para conquistar o céu. Antes de nós continuarmos, prosseguimos com a nossa Lectio Divina, eu te convido a se inscrever aqui no canal da RCC BH para ficar por dentro de toda a nossa programação. Todos os dias nós temos a Lectio Divina e hoje logo mais temos Terra de Louvores às 20 horas. Você não pode perder essa oportunidade de bem dizer, louvar o santo nome do Senhor cantando. É uma bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém. Nesse momento, quero te convidar, meu irmão, minha irmã, à oração. Rezarmos juntos nesta hora para que o Espírito Santo, esse Espírito ele possa vir de encontro a nós, ele possa vir de encontro às nossas necessidades. Esse Espírito Santo ele possa encontrar o nosso coração, encontrar no nosso coração uma morada, um lugar onde ele possa se instalar, frutificar. Fica Espírito Santo conosco, fica no nosso coração e produzir frutos de conversão em nós através da experiência com a palavra. Essa palavra que é a presença do próprio Cristo. Fazei, Espírito Santo, que não sejam como que palavras quaisquer, mas sejam palavras repletas de um significado espiritual, um sentido espiritual para cada proclamação que aqui for feita. Espírito Santo de Deus, conduz os nossos olhos, ouvidos e lábios para que proclamemos aquilo que vem do céu. Estejamos atentos ao movimento do céu, tanto visualmente quanto em termos de audição. Nós escutemos aquilo que o Senhor quer revelar através de sua palavra. Fazei, Espírito Santo, com que nós tenhamos docilidade para te escutar e aprender contigo, aprender com teu ensinamento, aprender com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Espírito Santo de Deus. Nós nos submetemos à tua santa vontade, Senhor, através da graça do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, e recorremos a vós, ó Virgem Santa, para que a Senhora, que esposa do Espírito Santo, possa interceder por nós, interceder pelo nosso coração, interceder pelas nossas angústias, de modo que nada nos distraia deste momento de estarmos inteiramente juntos do Senhor, intimamente ligados, conectados ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A igreja hoje nos propõe o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Assim diz o Evangelho. Depois disso, ele saiu e viu um coletor de impostos chamado Levi, sentado à mesa da coletoria. Ele lhe disse: segue-me. Deixando tudo, ele se levantou e se pôs a segui-lo. Levi fez para Jesus um grande festim em sua casa, e lá estava toda uma multidão de coletores de impostos e de outras pessoas à mesa com eles. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos de Jesus: por que comeis e bebeis com os coletores de impostos e os pecadores? Jesus, tomando a palavra, lhes disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores, para que eles se convertam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No primeiro momento da nossa Lectio Divina, nós vamos entender o que é que diz esse texto. Jesus, ele acabara aqui de passar pela cura do paralítico, ele havia curado ali um paralítico e ele prosseguia com essas curas, já vem num caminho de curas, já revelando um pouco da sua identidade, revelando um pouco da sua missão aqui na Terra, uma missão de amor, uma missão de cura, uma missão de libertação do seu povo, uma renovação dessa aliança, desse vínculo do povo para com o Senhor. E aqui nesse trecho, o Senhor ele vive um momento especial com Levi. Ele se encontra com Levi, ele olha nos olhos de Levi e ele diz a Levi: segue-me. Segue-me, com uma voz convicta, com uma voz certa do convite que faz. E naquele mesmo instante, Levi, ele deixa tudo
para seguir Jesus. Abandona tudo para seguir Jesus, abandona sua carreira. Levi, que era um cobrador de impostos, então era uma profissão que era uma profissão rentável ali na época, e ao mesmo tempo era uma profissão que era mal vista pelas pessoas, porque muita gente de má índole acabava se tornando cobrador de impostos pelos privilégios que essa profissão trazia, inclusive a facilidade para se extorquir as pessoas. E ali naquele instante, naquele meio, naquele contexto em que tudo parecia perdido, Jesus ele encontra o olhar de Levi, ele chama Levi, convida Levi a segui-lo, e Levi diz sim a esse chamado que Deus faz a ele. Levi diz sim, responde sim à vocação, ao chamado que o Senhor faz a ele. E aí ele organiza uma grande festa na sua casa, e como nós, quando fazemos as nossas festas, ele convida as pessoas que são próximas dele, que são também pecadores, são também cobradores de impostos, pessoas mal vistas ali pela sociedade daquela época. Esse era o grupo com o qual Levi andava, e Jesus ele se coloca, se posiciona no meio deles, já mostrando a universalidade do reino, já mostrando a universalidade da salvação. O Senhor, ele vem dizer aqui, esse trecho, que a salvação ela é para todos, ela é um convite que o Senhor faz a todos. O chamado segue-me, aqui presente, metaforicamente em Levi, é um chamado que se estende a todos aqueles que são filhos de Deus, a todas as criaturas da terra. Cabe a nós darmos essa resposta ao Senhor, como Levi disse sim a ele. Então, naquele instante, os fariseus, que eram aquelas pessoas que guardavam a lei intelectualmente, que protegiam a lei e asseguravam, eles comportavam-se quase como que juízes da lei por a terem memorizado. Eles naquele instante murmuravam, dizendo que não era possível então para esse Jesus, que se dizia alguém que era filho de Deus, esse Jesus que realizava cura, realizava milagres e era sinal dessa presença de Deus ali para as pessoas, não era possível que ele então, sendo santo, se misturasse com os pecadores, porque havia um grande muro separando essas duas realidades. Então Jesus ele vem dizer, sumarizar essa leitura dizendo: eu não vim para aqueles que estão sãos, aqueles que já têm saúde e não precisam de médico. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para aqueles que estão em pecado. A doença, nesse caso, é o pecado. A doença física é o pecado. A doença física está para o corpo, como o pecado está para a nossa vida espiritual. O pecado, de certa forma, ele vai minando a nossa vida espiritual, e é isso que Jesus vem dizer, fazendo aqui essa comparação, dizendo que ele vem para então curar aquilo que o homem não é capaz de curar. Ele vem curar a alma, ele vem converter, ele vem mudar paradigmas, ele vem mudar os corações daqueles que estão perdidos. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores, para que eles se convertam, porque os que já são convertidos não precisam dessa ação de Jesus. Ele vem para estar no meio daqueles que são marginalizados, para estar no meio daqueles que não têm prestígio, estar no meio daqueles que não têm a realeza, para mostrar a universalidade do reino. No segundo momento da nossa Lectio Divina, nós somos convidados a entender o que esse texto diz a nós. A postura de Levi fala muito ao meu coração, porque no instante em que Levi está ali com uma vida aparentemente estável enquanto cobrador de impostos, vivia bem, ganhava um bom salário, e aí ele, naquele instante, quando ele é convidado por um estranho até então a segui-lo, ele imediatamente diz sim. A palavra ela não vai narrar nenhum tipo de resistência de Levi para esse chamado que o Senhor faz. No meu coração vem profundamente a cena desse convite de Jesus a ele, como um olhar penetrante de Jesus, o mesmo olhar que me encontra todos os dias, o mesmo olhar que olha para mim, que penetra o meu coração, me olha lá no fundo da minha história, no âmago da minha alma, e ele me diz: segue-me. Esse convite ele ressoa muito forte no meu coração: segue-me. E a postura de Levi precisa se configurar como meu exemplo. Levi, ele sente o impacto do olhar de Jesus, a certeza no olhar de Jesus, e imediatamente a certeza do coração dele é de que ele precisava estar junto do reino, aqui materializado no Cristo, mas ele precisava fazer parte daquele corpo.
Assim também eu preciso me sentir chamado, eu preciso me sentir convocado, impelido, apaixonado pelo olhar de Jesus que penetra a minha alma, que penetra a minha intimidade, que vai aonde nenhum outro olhar é capaz de alcançar. Sou chamado então a abandonar tudo pelo tudo. A deixar todas as coisas, e nós não estamos falando aqui de uma dimensão necessariamente material somente, mas a abandonar todas as coisas que me afastam desse olhar. Porque o que me toca bastante o coração é que quando o Senhor ele olha Levi nos olhos, para que Levi percebesse a profundidade daquele olhar, era necessário que o olhar de Levi também estivesse atento a esse olhar de Jesus. Já havia então uma demanda do coração de Levi, mesmo que aparentemente numa vida boa, numa vida tranquila, numa vida confortável, havia uma demanda para suprir algo que aquele olhar bastou. Então, o Senhor ele vem falar comigo que está tudo bem. Tá tudo bem se hoje me coloco como um cobrador de impostos. Tá tudo bem se hoje eu me configuro como um pecador. Desde que, como Levi, a minha resposta seja sim. Eu o receba em minha casa com festa. Eu o receba em minha casa cheio de alegria. Eu o receba dentro do meu coração cheio da certeza de que a transformação que ele me promove é uma transformação para melhor. Já não mais eu sendo dono de mim, mas integrando ali esses discípulos, integrando ali esses apóstolos e dando continuidade a esse olhar penetrante, multiplicando esse olhar penetrante para que mais corações façam essa experiência. Afinal de contas, ele não veio para aqueles que estão sãos, ele veio para aqueles que estão doentes. E esse olhar curador me alcança. Esse olhar curador me alcança e quando esse olhar me alcança, ele me torna capaz de alcançar outras almas que também estão doentes. Configurando-me então não como uma posição de alguém que tem o direito de julgar quem é são e quem é doente, mas alguém a quem cabe amar. Alguém a quem cabe abandonar tudo, abandonar a minha mesa ali de coletoria. A minha mesa de coletoria hoje talvez sejam as minhas convicções, sejam as verdades que eu assumi para mim, sejam as formas como eu escolhi olhar para o mundo. E hoje o Senhor me chama a deixar essa coletoria e segui-lo para viver uma experiência real com a verdade, uma experiência íntima com a verdade, com o amor que vem do céu. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja. Senhor, nesse momento em que nós somos chamados a uma oração de resposta, eu quero te pedir que o Senhor venha pela graça do Espírito Santo fortalecer o meu sim, fortalecer a minha vocação. Dá-me, Senhor, a força necessária para deixar a coletoria de impostos, Senhor, para deixar a minha verdade, para abandonar a minha verdade, abandonar as minhas convicções e segui-lo. E continuar aprendendo contigo dia após dia. Espírito Santo, fazei, Espírito, nessa hora com que o meu coração se encha da verdade do Evangelho, se encha da verdade da presença do Senhor, se encha da verdade da presença desse Cristo que vem para me salvar, que vem para curar a minha alma, que vem para me curar de todas as minhas enfermidades, de tudo aquilo que ainda me mantém afastado da intimidade. Esse Cristo que mesmo quando eu escolho desviar o olhar, ele continua me enxergando. O Espírito Santo fazer com que eu tenha energia, força o bastante para olhar nos olhos do Cristo e coragem para abandonar tudo e segui-lo. Bendito seja o nome do nosso Deus, glorificado seja, Senhor. Exaltado seja, Deus. Exaltado seja. No momento da nossa contemplação, o Senhor coloca forte no meu coração o primeiro contato que eu tive. Primeiro batismo no Espírito Santo, a primeira experiência de batismo no Espírito Santo. Ali numa vigília, diante do Santíssimo. Aquele foi o chamado que o Senhor me fez. Um chamado que se atualiza na minha vida, dia após dia. O Senhor várias vezes me tira da minha coletoria de impostos. Várias vezes o Senhor me convida com o seu olhar a levantar da minha coletoria e a segui-lo.
Ele nunca desistiu de mim, nunca desistiu de continuar me convocando, de continuar instigando a minha vocação. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade de, desde o primeiro segue-me, nunca ter desistido de mim. Te convido a agradecer ao Senhor ao longo de todo este dia pelas vezes em que o Senhor te chamou de volta para o aprisco, as vezes em que o Senhor te chamou de volta a fazer parte do reino. O Senhor nunca desistiu de você. Ele continua renovando a tua vocação, renovando o teu sim, renovando o chamado que Ele fez para a tua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia e uma santa quaresma para nós, meus irmãos.